Olá pessoal, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nós vamos aqui com vocês fazer uma meditação e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá abençoar a tua vida. Então fique conosco, vamos meditar? Vamos? Nós estaremos lendo aqui com vocês, nesse momento, a mensagem que Deus ele fala através do profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 18. A partir do capítulo 18, você sabe que nós falávamos isso aqui na igreja, e o profeta Jeremias, ele tinha uma missão, que era uma missão muito difícil. Qual era a missão de Jeremias? Era pregar para muitas pessoas que já eram conhecedoras da palavra de Deus. Tinha um entendimento do que era certo e do que era errado, e mesmo conhecendo a palavra, o texto sagrado, aquelas pessoas se encontravam distante de Deus, longe de Deus, como nos dias que nós vivemos hoje. Mesmo muitas pessoas sendo conhecedoras da palavra de Deus, às vezes conhecem a palavra há muito tempo, mas ainda assim continuam distante de Deus. Então Deus deu essa missão a ele, a tentar trazer de volta aquele povo que tinha se afastado dele. E a Bíblia vai começar a dizer assim no livro de Jeremias, capítulo 18, uma palavra que Deus deu para ele, para que o povo entendesse o que estava acontecendo naquele momento. E ele vai dizer assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. E diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Olha que ponto interessante que a Bíblia fala, né? A Bíblia começa a descrever aqui que Deus mandou Jeremias para lhe dar um entendimento, uma palavra, até a casa do oleiro. Só que quando ele chega na casa do oleiro, que ele vai descer naquele lugar, a Bíblia fala que ele viu o oleiro construindo um vaso. E nas mãos do oleiro, o vaso veio se desmanchar. Isso é uma coisa da gente se pensar. Porque, obviamente, que Deus estava querendo mostrar ali que ele é o oleiro e que o barro representa a gente, o ser humano. Mas aí a gente para se perguntar, como é que pode Deus estar fazendo uma obra se ele representa o oleiro? O que ele queria dizer? Por que ele estava fazendo aquela obra e a obra veio se desmanchar nas mãos dele? Porque a gente precisa parar e prestar atenção nisso. Será que Deus, aquilo que ele faz na sua vida, na minha vida, tem como se desmanchar nas mãos dele? Será que tem como a nossa vida ela ser destruída nas mãos de Deus? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que uma vida ela vai para as mãos de Deus para ser destruída. Mas a grande verdade é que Deus estava querendo explicar que não era a falta de habilidade do oleiro que estava fazendo aquela obra se desmanchar naquele momento nas mãos. Você sabe que todas as pessoas que trabalham com esse artesanato de barro, elas dizem que duas coisas às vezes acabam fazendo a obra ali que elas estão fazendo do vaso se desmancharem nas mãos dela. Primeira coisa é quando o barro que elas pegam para moldar, ele se encontra sujo. É muito difícil para um oleiro moldar um barro quando ele se encontra sujo. Normalmente é isso que faz a obra se desmanchar na hora da estruturação do barro, do vaso de barro. E era obviamente que Deus estava querendo dizer isso para o povo, que não era por culpa dele que muitas coisas estavam acontecendo na vida do povo, mas muita sujeira que o povo estava deixando entrar na vida espiritual que estava destruindo eles.
Como hoje, no dia de hoje, o pecado tenta nos destruir, os maus olhos, as más intenções do coração, que não deixam, às vezes, a pessoa que, mesmo conhecendo a palavra, ela venha ter a sua vida moldada por Deus. Então, o que Deus estava querendo dizer ali claramente para o povo, que ele era o oleiro e o povo era o barro. E aquele barro estava se desmanchando na mão dele, não por falta de habilidade de Deus. Porque o barro se desmancha, às vezes, na mão do oleiro quando há sujeira. Outra coisa que também faz o barro, vocês podem reparar que quando o oleiro está moldando barro, normalmente ele joga água. Por que ele joga água? Ele joga água porque o barro não pode estar duro. E tem pessoas que às vezes, mesmo ela conhecendo a palavra de Deus, Deus não consegue transformar a vida dela porque às vezes ela se mostra uma pessoa de coração duro. Como é que Deus ele vai transformar uma pessoa que, mesmo ele dando a palavra dele, ela se faz como um barro duro, sabe, de um coração duro? Porque a água ela é uma palavra que vem para nos amolecer o nosso coração, amolecer a nossa maneira de pensar. E aí Deus trabalhar com arrependimento dentro de nós e fazer a gente trilhar um caminho que ele vai poder agir na nossa vida. Então o barro, que representa o ser humano, você pode ver que toda a criação de Deus foi por meio da palavra, mas ali representava o ser humano, porque o ser humano veio do barro. Ele vai continuar dizendo no versículo, ele fala assim, olha, ele vai dizer assim, o barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem, a Bíblia vai dizer, lhe pareceu. Então Deus, ele viu que aquele barro foi destruído, então ele começou a moldar aquele barro segundo a vontade dele. Porque só uma maneira, meu amigo, minha amiga, da gente ser moldado por Deus. Quando a gente deixa nossas vontades de lado e a gente deixa Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Sim, eu vou repetir para você, deixar Deus fazer a vontade dele. Porque você tem um livre-arbítrio, você pode tomar decisões sobre o que você quer, sobre o que você não quer. Você tem o poder de decidir se você vai querer fazer a vontade de Deus, deixar Deus te moldar ou não. E ele vai continuar dizendo assim, que ele começou a fazer a obra, aí já, segundo ao querer dele. E vai dizer mais, então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também me arrependerei do mal que ele pensava fazer. E no momento que eu falar acerca de uma nação e um reino para edificar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Então Deus, ele estava deixando assim bem claro que se o povo fosse sensível para ouvir a sua voz, deixar a vontade dele agir, ele ia refazer novamente a vida daquele povo. E meu amigo, minha amiga, às vezes não é que Deus está errando na obra que ele está fazendo na tua vida. É que às vezes você precisa ser um barro moldável para ele poder agir na tua vida. Então, Deus abençoe poderosamente a tua vida.